Vamos aqui, pessoal, na palavra de Deus. Antes do versículo 8, 37, 8, deixa eu falar para você. Isso aqui nós falamos sexta-feira. E Deus pediu que eu repetisse essa mensagem. Que tem coisas ainda que não foi falado. Que Ele quer despertar você para isso hoje. Abra bem os olhos. Abra bem os ouvidos. Não atenda celular, não responda mensagem, não levanta para ir no banheiro agora, porque Deus quer falar com você. Deus quer chegar até você através dessa mensagem. Muitas pessoas estão vivendo uma vida inteira de afrontas, crendo em Deus, servindo a Deus, confiando em Deus, mas sendo afrontadas, e não sabem, o que é pior, não sabem como se livrar dessas afrontas. Muitas pessoas, quando entram dentro de casa, o lar dela é um lar cheio de afrontas. Por quê? O que é afronta? Afronta é o que se opõe, é o que contraria o que você concorda, o que você aceita, ou o que você quer. Tudo que se opõe aquilo que você deseja de bom, que é lícito, que é legal, que é justo para você, e está contra isso, são afrontas. Mulheres, esposas, que são afrontadas no seu casamento, sabe, que já aceitaram aquele ditado desgraçado que o mundo fala: aceita que dói menos. Ele é assim mesmo. Ele não te respeitou, não te respeita e não vai te respeitar nunca mais. E ela, para não ser envergonhada às vezes, de ter que voltar para casa com as malas, para a casa dos pais, aceita um marido agressivo, um marido que engana, um marido que mente, um marido que faz ela gato e sapato. Mas eu não estou dizendo isso para você chegar em casa e pegar o cabo de vassoura, por mais que eu sei que já deu vontade, pegar o pau do macarrão e sentar a lenha nele, porque talvez vocês já fizeram isso, vocês já partiram, sabe, para a última instância, e não resolveu. Hoje eu vim aqui com uma mensagem, para dizer para você, como resolver essa afronta que a senhora está vivendo, e que a senhora diz: eu já fiz de tudo, pastor, eu não sei como resolver isso, porque eu já fui ao fulano, eu já fui ao ciclano, eu já fui até a lei, eu já fui até o juiz, eu já fui à minha mãe, eu já fui ao meu irmão mais velho, eu já fui ao meu pastor, mas não adiantou, não resolveu. O que eu tenho que fazer mais, pastor? Parece que os meus esforços derem nada. Tem uma outra afronta, que é o homem de bem, o trabalhador, que trabalha honestamente, que entra cedo, que sai tarde, se precisar faz hora extra, chuva, sol, segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite, em 2 empregos, às vezes 3, faz um extra. Está chegando dezembro, sabe, tem muitos que estão dizendo assim: puxa, nenhum presente para o filho eu vou poder comprar, nem os compromissos eu vou poder honrar. Peraí, olha a afronta. Às vezes a criança virar e dizer assim: pai, eu queria isso aqui, e o pai tem que engolir aquele gato de ré, sabe, aquele sapo com as pernas abertas. Quem está comigo? Eu estou falando do cotidiano, do que é visível. Mas quantas pessoas que as afrontas são internas? São internas porque é um trauma de infância. Tem cenas que ela vive com o marido dela, com a esposa, com a mulher dele, que remete ele para 5 anos de idade, na cena que ele via com os seus pais. E puxa vida, está acontecendo comigo o que quando eu era criança eu ficava apavorado quando acontecia com os meus pais, de ver os meus pais se pegando. Eu vejo os filhos correndo, se escondendo, e eu passei por isso. E quando eu cresci na minha adolescência, na minha juventude, quando eu comecei a sonhar em me casar, eu jurava para mim mesmo
eu vou me casar, mas eu não vou viver o inferno que os meus pais viveram e que fizeram eu viver também. Porque eu vivi, quando pequeno, eu não tinha como me livrar. Eu fui colocado no meio da situação. Eu nasci num casamento conturbado. E agora eu estou falando do Mário. Eu vivi num casamento conturbado, de brigas, de ver meu pai incendiando a minha mãe, de ver ele colocando a gente para fora, para dormir fora de casa. E eu dizia comigo assim, puxa, não, eu não vou me casar para viver isso e fazer os meus filhos passar por isso. Eu propus isso a mim, que quando eu me casasse, eu queria ser feliz, eu queria dar exemplo aos filhos que eu coloquei no mundo. Eu coloquei os filhos agora no mundo, e que eu tenho um compromisso, mas eu não conhecia a Deus. E certamente, eu falo para você, com os pés no chão, que se eu não tivesse conhecido a esse Deus, o meu casamento não seria diferente do casamento dos meus pais, do casamento dos pais dela, que também foi conturbado. Ela disse para mim, quantas vezes eu presenciei minha mãe rolando escada abaixo, de uma bofetada que tinha levado do meu pai. E ela dizia, eu também falava para o meu Senhor, eu não vou viver esse inferno. Mas se nós não tivéssemos conhecido esse Deus e levado Ele a sério, servido a Ele por mais de 22 anos na mesma fé, sem abrir mão dos nossos princípios, por mais que a sociedade pirou o cabeção, virou do lado avesso, a gente permanece na nossa caminhada da fé. Tem dia que não é fácil, como diz um amigo meu, tem dia que parece noite, mas a gente permanece ali. Então essas afrontas acabaram. E se existe alguém aqui que pode falar para você como reverter essa situação de afronta, sou eu, porque eu tenho vencido elas a cada dia. Não é na força do braço, não é lendo livros, não é estudando terapeutas, fazendo terapias, mas eu vou te ensinar o segredo daqui a pouco. Eu quero ler o texto primeiro. Ezequias recebeu uma carta. Vinha um rei, um tal de Senaqueribe, devastando a terra toda. Por onde ele passava, ele pegava tudo que tinha de valor e incendiava o resto. E ele fazia isso em cada lugar que ele chegava. Acabava com as famílias, acabava com os lares, levava os filhos cativos para serem escravos, pegava a colheita, levava o salário. Sabe, parece a situação de muitos, que por mais que trabalhe, se esforça, vem um Senaqueribe e leva tudo embora. Quem está comigo aí, pessoal? Essa afronta está aqui registrado. Ele mandou uma carta para Ezequias. Ele disse, ó, eu vou fazer com eles o que eu fiz com você, o que eu fiz com eles. Como eu destruí todo mundo, vou destruir você também. É assim que Satanás trabalha, irmão. Ou você acha que porque você não luta contra ele, ele vai te deixar em paz? Não, porque eu já vi crente falando assim, ó, eu não mexo com o inimigo para ele não mexer comigo, pastor Neves. Eu deixo ele lá de canto para ele também não vir se meter a besta comigo. É assim? Hã? Não. Fala para mim. Ele vem do mesmo jeito. Ele vai vir do mesmo jeito. Ele não vai te querer bem porque você não se levanta contra ele. A nossa vida é uma guerra todo dia. O inimigo, o diabo, ele se levanta todo dia para tentar te entristecer, para trazer amargura para o seu coração. Então, se nós temos um inimigo declarado, esse inimigo é quem? É Satanás, é o diabo. Que se o nome dele é diabo, o apelido dele é perseverança. Porque ele é perseverante, ele não desiste com facilidade, ele tenta de um jeito, com uma doença, se ele não consegue, você vai lá, ora, clama a Deus, vem a cura, diga glória a Deus. Ele trabalha na empresa para você ser ofendido, para você ser maltratado, para você ser injustiçado, aí você vai e clama a Deus, fecha a porta ali, mas abre uma melhor ali, e aí você dá glória a Deus. Aí ele levanta contra o filho, aí você pega o filho, dá uma surra no filho de cinta, que não tem problema nisso. Ou tem alguém aqui do conselho tutelar? Não? Então não vou falar. Unge a cinta, dá 2 cintadas e fala assim, ó Deus, agora abençoa meu filho, pai. Ele está meio rebelde, Senhor. Ele está meio coisado. Aí o Senhor vai lá e toca no filho, e abençoa o filho, e o filho se liberta daquela perturbação.
E aí você dá glória a Deus. Mas ele não desiste. Ele não desiste. A afronta se levanta. A Bíblia diz que esse inimigo fez uma carta. Diz assim, ó, versículo 10: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gazã, Arã, Ezef, os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amarote, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvai, de Rena e de Iva? Olha aqui para mim. Satanás sempre vai te apresentar uma lista de fracassados. Ele sempre vai te apresentar uma lista de pessoas derrotadas, para dizer para a senhora o seguinte: assim como eu fiz com a fulana, assim como eu fiz com o fulano, assim como eu fiz com o Beltrano, eu vou fazer com você também. E aí que você tem que atentar e dizer o seguinte: eu não sei quem é o Deus do fulano, eu não sei quem é o Deus do ciclano, eu não sei quem era o Deus do Beltrano, mas eu sei quem é meu Deus. Pegou essa? Mas eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem eu sirvo. Eu sei quem me escolheu. Eu sei quem me chamou. Eita, você pode dar um glória aí ou não, gente? Não você pensar o contrário. Puxa, se deu errado para fulana, que fez aquele casamento top das galáxias, se deu errado para o ciclano, que tinha aquela empresa indo de vento em popa, imagina para mim. Imagina para mim. Então você está olhando para a lista que mandaram para Senaquerib, para Ezequias. Ele fez uma lista: eu derrotei o fulano, eu derrotei o ciclano, eu derrotei o Beltrano. Ó, não se engane, achando que o teu Deus vai te livrar, porque os deuses deles não livraram eles. Os deuses deles não protegeram eles das minhas mãos. Não pense você que o teu Deus vai proteger você. E aí que entra a força da igreja. A igreja que eu falo, das pessoas que servem ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus que não volta atrás da palavra dele, ao Deus que cumpre com o que diz. E disse: o meu povo jamais será envergonhado. Diz o versículo 14 assim, ó, vamos lá: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então correu para debaixo da cama, correu para debaixo da mesa, se enfiou dentro de um buraco e começou a chorar, se descabelar e se desesperar. Amém? Amém nada. Não é isso. É isso que muitos têm feito. Quando vê a situação, quando vê o diagnóstico, sabe, tem gente que com o diagnóstico ela se desespera. O diagnóstico é só um empurrão para aqueles que creem em Deus, porque o diagnóstico faz você pensar o seguinte: ah, é impossível? Maravilha, eu sirvo um Deus que é o Deus dos impossíveis. Eu vou ali falar com ele, eu vou ali trocar uma ideia com ele, eu vou ali bater um papo com ele, logo isso se resolve. Diga glória a Deus. Ezequias pegou a carta, leu a carta: a gente vai acabar com você, já era para você, tua família vai acabar, vai se destruir, o Lula foi eleito, o PT está no comando, tua empresa vai falir, vai virar uma Venezuela, vai virar um caos. Vai virar um caos não! Diga assim, ó, aqui para você, Satanás. Sexta-feira estava melhor, não estava? Estava melhor, não estava sexta-feira? Faz assim, ó, aqui para você, Satanás. Aqui não. Na minha casa não, na minha empresa não, na minha família não, porque eu não dependo de homens. Diga assim: eu dependo só de Deus. Amém, Jesus. Amém? Vocês estão aí, gente? Quem está comigo? Não deixa mais. Eu sei que o diagnóstico, eu sei que
a situação não é favorável. Eu sei disso, mas nunca foi. Às vezes a situação é um pouquinho melhor, sabe? Melhora um pouquinho, mas ninguém aqui pode dizer que com fulano, beltrano, ciclano no comando, você ficava assim o tempo todo em casa e as coisas aconteciam naturalmente. Você sempre teve que ir à luta. E sempre que você foi à luta, Deus te honrou. Deus te abençoou. Porque o salário é direito do trabalhador. E a Bíblia diz isso, não é nem a nossa Constituição que diz. O trabalhador é digno do seu salário. E ninguém pode mudar isso. Então não importa o cenário, pessoal. Eu gostaria que fosse um outro cenário, eu gostaria. Mas também não muda nada para mim, sendo diferente do que eu gostaria. Porque vai ter guerra do mesmo jeito, pessoal. O general que a gente tem que clamar, ele chama-se Cristo Jesus. Esse é o nosso general. O quartel que a gente tem que bater chama-se céus. O juiz a quem temos que temer chama-se Deus. E o inimigo declarado que nós temos chama-se... Eu sei que você pensou Alexandre de Moraes. Alguns pensaram. O nosso inimigo declarado é Satanás. O que pode nos fazer um mortal, pessoal? O que pode nos fazer um mortal? Nada. A Bíblia diz assim, nós temos que temer aquele que pode matar o corpo e a alma, e lançar a alma ainda no inferno. Mas tem tanta gente, parece que está lendo outra Bíblia. Parece que lê outra Bíblia. Desculpa, mas eu preciso falar isso para vocês. Eu não quero trazer política aqui no meio da nossa mensagem de domingo. Mas eu quero trazer o teu dia a dia, eu quero trazer a sua vida. Eu quero trazer você, que é humano, que está sentindo na pele. Mostrar para você que desde que o mundo é mundo, isso acontece. Isso não é uma anormalidade. De repente acontece tudo o contrário do que o povo de Deus quer. Oh, que coisa triste. Sempre foi. Quando a vontade de Deus não era a vontade do povo de Deus, ele não deixava de fazer a vontade dele. Mesmo entristecendo todo mundo, mesmo botando todo mundo para chorar, ele continua fazendo a vontade dele, o que ele vê, porque ele vê lá na frente. Eu não sei o que vai ser lá na frente. Eu posso imaginar, eu posso ter alguns sinais, mas como vai ser, só o meu Senhor sabe. Ó barro, quem és tu para contender com o teu oleiro? Amém? Vamos continuar aqui. Diz assim, deixa eu ler certo aqui, que eu li tudo errado, né? Deixa eu ler certo agora. Tendo ele recebido a carta, leu, subiu. Para onde, igreja? A casa do Senhor. Estendeu-a perante o Senhor. E orou ao Senhor dizendo. O que Ezequias fez? Foi ao quartel espiritual. Amém? Foi ao general pedir socorro. Estava vindo uma devastação total. Ele foi ao quartel do general dele, porque cada um tem o seu general. E eu vou ao general a quem eu sei que tem maior poder, que é o meu Senhor Jesus. Amém, igreja? Ele foi à igreja, ele foi à casa do Senhor, e ele levantou aquela carta. Tem uma folha aí, pastora? Aquela folha lá. Ele levantou. Vocês trouxeram a folha de sexta-feira? Trouxeram? Pega aí a folha que eu dei sexta-feira para vocês, por favor. Ele levantou aquela carta, escrito os detalhes. Olha, assim como eu acabei com fulano, com ciclano, com beltrano, eu vou acabar com você também. E ele levantou a carta e disse assim, ó, você pode ficar em pé e ler comigo a oração que ele fez? Porque a gente já está indo para o final já, pessoal. Não tem muito que a gente ficar aqui falando. Quem está entendendo a palavra? Eu queria que você lesse, eu vou lendo na frente, vocês vão repetindo atrás, como se você estivesse orando isso aqui, ó.
Ele pega a carta, ele levanta a carta diante do Senhor dele e diz assim, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Vamos lá, meu filho. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Só tu és o Senhor. Amém? Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Sabe por que ele queria que Deus livrasse ele? Não era para ele aparecer, era para que Deus aparecesse através da vida dele. Amém? Deus me livre, eu não quero botar no meu status que eu venci. Eu vou colocar lá que o Senhor me deu a vitória, que foi que foi por causa do Senhor. Os outros sofreram, padeceram e perderam tudo, porque os deuses deles não eram deuses de verdade, eram deuses de pau e de pedra. Depois no versículo 21 ele termina dizendo, vamos lá: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Eu não vou ler o texto todo, eu quero que vocês, como tema de casa, vocês façam a leitura do desfecho ali de tudo. Eu quero parar aqui, na primeira parte, que é a afronta e a atitude dele para vencer aquela afronta. Ele recorre a Deus, ele entende que a afronta não era dele, mas do Deus que ele servia. Porque, pessoal, se eu sirvo a Deus, o resultado da minha vida mostra como é esse Deus. Entendeu? O resultado da minha vida mostra como é o Deus que eu sirvo. Por isso que não é coerente uma pessoa viver dizendo: eu sirvo a Deus, eu sou de Deus, eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus, e a vida dela está fadada ao fracasso. Algo está errado, e com Deus não é. E eu preciso entender isso, me posicionar e dizer: a partir de agora, essa afronta não é mais minha, eu não vou querer resolver mais do meu jeito, eu vou recorrer a Deus, eu vou clamar ao meu Senhor, eu vou me achegar a Ele. Foi o que fez Ezequias. Vocês conhecem a história de Ezequias, que mais o capítulo próximo, a Bíblia diz que depois que ele foi à igreja, ele orou, ele pegou a carta, ele levantou, ele ficou doente, teve uma úlcera, acredito eu, nervosa, devido às afrontas. Tem gente que tem se acometido de úlcera, de câncer, de gastrite, por causa do pânico, do medo, da atual situação. Tudo bem, não tem problema nisso, desde que você não se renda, desde que você continue de cabeça erguida e confiando que esse Deus não falha. Você pode dar uma glória a Deus? Não falha, pessoal, Ele não vai deixar você na mão, Ele não vai, Ele não é
um Deus como os deuses desse mundo, de pau, de pedra, de gesso, que tem ouvido e não ouve, que tem boca e não fala. Não, o nosso Deus é vivo e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pedir, até do que você pensar. Ele fica doente, Isaías vai lá na casa dele, o profeta, e diz assim: ô Ezequias, olha, o Senhor mandou dizer para você que agora já era, você vai morrer. Arruma a tua casa, você vai morrer. Não está aí no capítulo 38, quer ver? Só para a gente finalizar com isso aqui. Aqui, ó. No 38, naqueles dias, adoeceu de enfermidade mortal Ezequias, veio ter com ele o profeta Isaías, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A oração de Ezequias agora não foi brigando, agora não foi xingando, ele virou para a parede, versículo 2, virou para a parede, e disse, orou ao Senhor: ó Senhor, o povo ali está meio com delay hoje, o pastor Daniel, me ajuda aí, pastor Daniel. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade. Olha o poder da oração, quando você serve a Deus de fato e de verdade. Lembra, Senhor, andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, diz a Ezequiel, volta lá. Isaías chegou lá, falou: você vai morrer, arruma a tua casa, e foi embora. Quando ele está indo embora, Isaías saindo da cidade, Ezequiel está lá fazendo o quê? Reclamando, murmurando, se descabelando. Ezequiel está lá fazendo o quê? Orando. Só para dar trabalho para o pastor, né? O pastor está indo embora, Deus falou assim: volta lá e fala para Ezequias o seguinte. Leia comigo. Agora a resposta de Deus: ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois. Deus não tira nada de ninguém, Deus acrescenta aos teus dias. Quantos? Agora lembra a oração que ele fez lá atrás, antes de ele ficar doente, com a carta de afronta na igreja? Deixa lá, meu filho. Isso. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Amém? Deus não deixa de responder. Pode ser que Ele não responda na hora que você quer, mas também quando vier, vem tudo de uma vez só. Diga glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, gente. Aí você fala assim: Deus não respondeu, Deus não ouviu, Deus não atendeu. Calma, mulher apressada, calma aí, irmão. Ele orou lá com a carta, clamou, buscou. Naquele momento ele não viu a resposta, e o rei estava chegando, Senaqueribe estava chegando, e ele ficou coisado, apavorado, mas confiante. De repente vem uma notícia boa. Não, que ele ia morrer. Imagina um médico chegar para você e falar assim: tem mais 1 mês de vida, tá? Come gordura, come tudo que você gosta, porque é só mais 1 mês, tem mais jeito, acabou. Você já ficaria todo desesperado. Agora imagina Deus falando que você vai morrer. Hein, dona Cecília? Deve ser desesperador, né? Tem que ter fé para tudo. Boa. Ele vai lá, vira o rosto dele para a parede, bem tranquilo, e fala assim: Deus, se vou morrer, né? Mas não esqueça que eu tenho te servido, que eu tenho sido fiel. O que vai ficar aí? Um sujeito que confiou em Deus, e que quando o inimigo estava chegando, ficou doente e morreu de dor. Mas Deus o livrou, Deus respondeu, Deus atendeu, Deus entregou o que ele tinha pedido lá com a carta, curou ele, e ainda acrescentou 15 anos na vida dele, e disse: eu vou livrar você do rei da Síria, vou livrar essa cidade, vou livrar todo mundo. Último versículo: ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Diga glória a Deus.
Isso é um sinal de que eu cumpro aquilo que eu falo. Segure a mão da pessoa que está do seu lado. Segure, por favor, em nome de Jesus.